Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos aqui para o nosso tempo de estudo bíblico. Este momento que seria referente à nossa escola bíblica dominical. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês nesta manhã. Sejam todos bem-vindos. Nesses primeiros minutos, vamos aguardar e dar a oportunidade para que os irmãos e amigos possam chegar e ligar aí os seus dispositivos para juntos estudarmos um pouco da palavra de Deus. Hoje o nosso assunto é sobre o serviço. Sirva a Deus. Ou por que devemos servir a Deus e como podemos fazer isso. Então vamos nos preparar para juntos termos esse tempo de estudo da palavra do nosso bondoso Deus. Lembrando que aqui na igreja nós temos usado este livro, Reflexões Bíblicas, número 4. Na revista é a lição 34. Se você não tem problema nenhum, vai dar para acompanhar tranquilamente o estudo. É bem simples, bem direto e bem prático, tá bom? E o importante é ter a sua Bíblia em mãos para observar os versículos. Então, bom dia a todos que estão chegando, Deus abençoe a cada um. Que bom que podemos estar juntos, mesmo que online, para estudar a palavra do Senhor. Deus abençoe cada um dos irmãos que está chegando. Só mais alguns minutinhos para que mais irmãos possam chegar. Vocês que já estão aí, podem abrir suas Bíblias em Efésios capítulo 2, tá bom? Nós vamos começar com uma leitura em Efésios capítulo 2. Então já pode ir preparando e abrindo a sua Bíblia. Bom dia! Sejam todos bem-vindos. Efésios capítulo 2. Nós sentimos muita falta de estar com os irmãos, né, de congregar. E os dias vão se passando e vai ficando essa sensação esquisita. Mas pelo menos nós ainda temos a palavra de Deus em mãos, temos a liberdade para ler, para estudar. Podemos compartilhar através da internet. Deus tem nos dado as condições de ter, né, um celular, ter internet, ter computador. E a gente tem que fazer uso disso, aproveitar, é o que temos no momento. E até o dia em que, pela graça do Senhor, pudermos voltar a estar juntos, a nos reunirmos como igreja. Muito bem, então nós vamos dar início à nossa aula. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. E é muito bom podermos estar juntos para estudar a palavra do Senhor. Então, hoje nós vamos falar sobre o serviço, servir a Deus ou sirva a Deus. Por que devemos servir a Deus? Como devemos servir a Deus? Tá bom? E nós vamos iniciar com uma leitura no livro de Efésios. Então convido todos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 2. E nós vamos ler dos versículos 8 ao 10. Efésios capítulo 2, dos versículos 8 ao 10. Eu estarei lendo aqui e vocês podem acompanhar em suas Bíblias ou apenas escutar com atenção. Efésios 2, do 8 ao 10. E logo em seguida farei uma breve oração e aí partiremos para o estudo, tá bom? Efésios capítulo 2, do versículo 8 até o 10. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe nesta manhã. Obrigado, Senhor, pelo lindo dia que nos concede, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Sabemos que só estamos vivos e respirando, porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor nos dá a vida e porque o Senhor tem um plano na vida de cada um de nós. Obrigado porque temos a tua palavra em mãos para ler, estudar e aprender sobre o Senhor, sua obra e a sua vontade para as nossas vidas.
E pedimos que o Senhor nos ajude neste momento em que estaremos meditando juntos sobre o assunto do serviço e que o Senhor desperte em nossos corações o desejo de servir ao Senhor com todo o nosso ser, com todas as nossas forças, em gratidão pela salvação que nos deu e diante das necessidades do mundo ao nosso redor. Abençoe cada um dos nossos irmãos, cuide de todos, ó Deus, por favor, nos guarde do mal e nos proteja, ó Deus, nos dando um bom domingo em Tua santa presença. Esta é a nossa oração, Senhor, gratos por tudo, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos aprender hoje sobre o serviço. Como eu comentei anteriormente, nós temos estudado este livro, Reflexões Bíblicas, e ele trata, na sua segunda parte, que é que temos estudado aqui na igreja, sobre os nossos relacionamentos com Deus, em primeiro lugar, e com o nosso próximo, aí incluindo a nossa família, os nossos irmãos em Cristo, todos os nossos próximos, todas as pessoas, o nosso próximo, inclusive desconhecidos, inimigos, todo tipo de relacionamento humano. Nós ainda estamos na parte do relacionamento com Deus e nós temos falado de vários aspectos da nossa vida com Deus, nossa comunhão com Deus, nossa relação com Deus, como a adoração, a oração. E hoje nós vamos falar sobre o serviço. Sirva a Deus. Nós devemos servir a Deus. Nós precisamos servir a Deus. Agora, por quê? Como fazer isso? Os objetivos nossos com este estudo, irmãos, são 3. Primeiro, sabermos, todos nós que estamos estudando aqui, saber que nós temos que servir a Deus. E no serviço de Deus nós seremos felizes. Nós temos que saber isso, que o serviço a Deus faz parte da vida cristã e quando servimos a Deus nós somos felizes. Nós temos que sentir em nosso coração, sentir em nosso ser a alegria de servir a Deus. E entender que servir ao Senhor não é um peso, não é algo difícil, ruim, que a gente tem que fazer, eu sou obrigado a fazer. Não, é alegre, é bom, é especial. Como salvos nós vamos ter que sentir isso. E aí colocar em prática, cumprir a vontade de Deus, trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor, servindo ao nosso próximo, a sermos úteis neste mundo como servos e servas de Deus. Tá bom? Então nós acabamos de ler aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 10. E eu quero começar dizendo que servir a Deus é um privilégio, Dentre tantas coisas que nós podemos desfrutar no nosso relacionamento com Deus, pela graça do Senhor nós temos este privilégio de servir ao Deus Todo-Poderoso. Já parou para pensar a grandeza deste privilégio e que responsabilidade? Nós podemos servir ao Senhor. Isso é importante, porque quando nós olhamos para a Bíblia e conhecemos a Deus, nós vemos que Ele não precisa de nós. Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é soberano, Ele pode todas as coisas, Ele não precisa de nada e nem de ninguém. Mas em sua soberania e em seu plano eterno e perfeito, Ele escolheu nos usar como servos, como instrumentos em suas mãos. Então nós temos o privilégio de servir ao Deus Todo-Poderoso. Dentro do plano de Deus, do seu propósito eterno, da maneira como Ele trabalha no mundo, Ele decidiu usar os seus filhos, usar a sua igreja, usar o seu povo. O autor coloca algo aqui para nossa reflexão. Poderiam fazer a obra do Senhor bem melhor, não é verdade? Com mais eficácia, com mais qualidade. Eles não têm pecado, eles estão ali diante de Deus. Mas o plano de Deus era diferente. Ele escolheu nos usar. Então nós temos este privilégio. E a minha oração, o meu desejo é que juntos possamos aprender isso, entender a grandeza deste privilégio e todos estejamos prontos a servir a Deus com nossas vidas, com nossos dons, com nossos talentos, com os nossos bens, com o nosso tempo, que estejamos todos à disposição do Senhor para trabalhar para Ele, para servi-lo no seu reino, para sermos usados por suas mãos e fazer tudo isso para a honra e glória dEle, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e jamais para a nossa própria glória. Para que o nosso serviço aponte para Cristo
e o nome de Jesus seja engrandecido. Então, nós vamos ver primeiro por que nós devemos servir a Deus. Qual é a razão? Por que eu devo servir ao Senhor? Nós lemos Efésios 2 e nós vamos voltar para lá. Aqui nós temos uma razão pela qual nós devemos servir ao Senhor. E o versículo 10, o apóstolo Paulo deixa bem claro que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então nós devemos servir a Deus porque nós fomos criados para isso, porque nós fomos salvos para isso, e porque Deus planejou isso de antemão. Quando ele planejou a nossa salvação, estava incluído o serviço, as boas obras, o trabalho cristão, o serviço cristão. Quando diz que nós fomos criados em Cristo Jesus, está falando da nova criação, do novo nascimento, da salvação. Então nós fomos salvos para as boas obras. É interessante o contraste que o apóstolo Paulo faz aqui, porque nos versículos 8 e 9, ele está falando da salvação, e ele deixa claro que a salvação não é pelas obras. Pelas obras, pela religião, pelos seus méritos, pelo trabalho, pelo serviço, obras não salvam ninguém. Deus salva por sua graça, pela fé. Quando cremos em Jesus, ele nos salva. E aí ele já faz esse contraste, porém, nós somos salvos pela graça para as boas obras. Nós somos salvos pela fé para o trabalho. Deus nos salva pela graça, pela fé, mas ele nos salva para o serviço, para as boas obras, para o trabalho. Então fica claro para nós, irmãos, pela palavra, nós precisamos servir a Deus com nossas vidas, trabalhar para o Senhor, fazer parte do serviço cristão, porque nós somos salvos para isso. Se você crê em Jesus como seu Salvador, Deus quer que você o sirva. Deus salvou você para isso. É o propósito das nossas vidas aqui, glorificar a Deus, trabalhando para Ele, servindo ao Senhor. Tá bom? Então lembre-se, a salvação não é pelas obras, é pela graça, por meio da fé. Porém, nós somos salvos para as boas obras, para o serviço. Vamos ler mais um versículo? Vamos ler Tito. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 e o versículo 14. Tito 2, 14. Mais um texto que Paulo está falando sobre a salvação e aponta o serviço também como parte da nossa vida cristã. Tito 2, 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Então aqui Paulo está falando que Jesus se deu por nós para nos remir da iniquidade, ou seja, nos limpar, nos salvar do pecado, nos tornar um povo dele. Agora a gente pertence a Deus, nós somos propriedade exclusiva de Deus, como Pedro também diz em suas epístolas. E nós devemos ser, como povo de Deus, zelosos nas boas obras, dedicados no serviço, consagrado ao trabalho do Senhor. Deus nos salva por sua graça, por meio da fé em Cristo e do que Ele fez por nós na cruz. A obra de Cristo nos salva. Porém, nós somos salvos para trabalhar, para servir, para as boas obras. Então, nós devemos servir a Deus conscientes disso, de que nós somos salvos para isso, fomos salvos e resgatados para isso, que faz parte do pacote da salvação, o serviço a Deus, o trabalho cristão, as boas obras. E agora mais um texto que é importante lermos. É um privilégio que temos de servir a Deus, apesar dele não precisar, mas ele escolheu que fosse assim. E mesmo sendo totalmente para a honra e glória dele, só pela gratidão à salvação, já é maravilhoso servir ao Senhor, mas ele ainda promete nos recompensar pelo serviço. Vamos ler Colossenses, voltar um pouquinho as páginas aqui da nossa Bíblia, para Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24.
Você que está com a sua Bíblia pode abrir. Se você quiser, pode ir anotando os versículos. Muito bem, a Débora já colocou aí nos comentários, Colossenses 3, 23 e 24. O apóstolo Paulo diz assim, olha: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Muito bem. Deus vai nos recompensar pelo nosso serviço. Ele é a nossa recompensa. E quando nós estamos trabalhando para Deus aqui neste mundo, nós estamos servindo a Deus e não aos homens. E é interessante porque o nosso serviço a Deus é quando servimos aos homens. Quando nós servimos ao próximo, quando nós servimos uns aos outros, quando nós servimos na igreja, servimos a nossa família, servimos aqueles que precisam, quando nós servimos os perdidos pregando o evangelho. Todo o trabalho de Deus nós fazemos para os homens, no sentido prático. Mas na verdade nós estamos fazendo para Deus e Ele vai nos recompensar. Tá bom? Então nós vamos continuar. Nós vimos aqui claramente que nós somos salvos para servir e por isso temos que servir. Se você tem Cristo, se você é salvo por Jesus, você deve servir porque você foi salvo para isso, para o serviço, para o trabalho, para as boas obras. Você já é salvo? Então você é filho de Deus e você deve servir ao seu Pai Celestial com gratidão e com amor por tão grande salvação que Ele nos deu na cruz. E agora, como servir é a pergunta. Pastor, eu não sei o que fazer, eu quero servir a Deus, mas eu não dou conta, eu não sei o que eu faço, eu não sei em que área eu me envolvo, como que eu posso servir a Deus? Nós sabemos, então, que devemos servir a Deus, praticamente todo crente sabe disso, todo cristão. A dificuldade é como, onde, em que área, o que eu faço? O reino de Deus é muito grande, a obra de Deus tem muitas áreas, muitas facetas, e a gente precisa esclarecer então alguns pontos para saber como servir a Deus. Mas eu adianto, irmãos, que não é difícil, tá bom? Pode ficar tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças, não é nada assim tão complicado. Basta algumas orientações aqui da palavra e nós podemos servir ao Senhor com alegria e com qualidade. A primeira coisa que o autor do estudo coloca para nós, o primeiro ponto, a primeira área do serviço, e são dicas práticas, tá bom? Aqui não é uma coisa muito teológica assim, não, é dicas práticas mesmo para servirmos a Deus. Nós já vimos, sou salvo para servir. Jesus me resgatou do pecado para o serviço. Eu sou filho de Deus, sou dele para trabalhar. Então a primeira área que a gente deve meditar aqui, como servir a Deus? Eu digo para você, descubra a sua paixão. Ou seja, descubra uma área que você gosta. Isso é simples. Dentro do reino de Deus, dentro da igreja, do plano do Senhor, procure, observe aquilo que você gosta, aquilo que lhe atrai, aquilo que lhe é interessante, que você vê que se encaixa, que você começa a ter aquela paixão, aquele gosto, aquele amor, e você vai fazer aquilo, porque você gosta daquilo. Tem um livro chamado A Revolução no Voluntariado, de um autor chamado Bill Hybels, e ele fala assim que como seria maravilhoso se todo crente, todo cristão, todo salvo se dedicasse ao serviço do Senhor. Vamos imaginar todos os crentes trabalhando para Deus com amor, com paixão, com zelo, com dedicação. Quantas coisas poderíamos fazer para o Senhor? Seria maravilhoso. E ele diz que em cada crente há aquela paixão por alguma coisa em específico dentro do plano de Deus. Um interesse especial. Então deixa eu tentar ajudar você. Nós podemos ter um desejo, por exemplo, por uma causa ou uma missão em específico. Ninguém consegue servir a Deus em todas as áreas ao mesmo tempo e fazer isso com qualidade. Eu vou tocar um instrumento na igreja, eu vou ensinar as crianças, eu vou liderar a área de missões, eu vou ser evangelista, eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou ajudar na limpeza. Às vezes nós somos obrigados a fazer de tudo um pouco, porque não tem outros para fazerem. Os missionários normalmente acabam fazendo isso por um tempo, enquanto a igreja está começando, até que ela cresça, se desenvolva, mas não aguenta e não consegue fazer tudo com qualidade. Lembra que nós somos um corpo, uma família,
membros uns dos outros, cada um tem seus dons, cada um tem seus talentos, cada um tem suas habilidades e suas especialidades. Então, se cada crente descobrir a sua área e trabalhar em uma área, cada um faz um pouco e todos fazemos tudo. E com muito mais qualidade. Tá bom? É natural que a gente vai gostar de alguma coisa mais do que outras. Existem áreas dentro do reino de Deus que, de primeiro momento, eu não me interesso por esta área. Mas mesmo assim nós temos que fazer porque precisa ser feito. Mas aí quando a gente encontra aquela área que a gente sente prazer, alegria, aquela paixão, aí a gente vai fazer bem melhor. Então, o autor coloca alguns exemplos e eu vou citar aqui para os irmãos. Por exemplo, algumas pessoas têm essa paixão dentro do reino de Deus voltada para certos grupos ou faixas etárias. Por exemplo, alguns irmãos têm aquela paixão para trabalhar com crianças, ministério infantil. Eu vejo alguns irmãos, pastores, missionários e obreiros, que têm aquele prazer, aquela alegria de trabalhar com crianças. Eles não se veem fazendo outras coisas e eles querem trabalhar com o ministério infantil, com o clube bíblico, com a escola dominical, com o culto infantil. Fazem com qualidade, com amor, com paixão. Outros têm aquele prazer de trabalhar com jovens e adolescentes. Se encaixa com essa faixa etária. Então eles têm aquela habilidade para brincar com os jovens, para ganhar a simpatia deles, para ser divertido, dinâmico. E o prazer deles é trabalhar com jovens e adolescentes. E nós precisamos de irmãos assim, com esta paixão. Outros já não têm, por mais que tenta trabalhar com jovens ou com crianças, não dá conta. Tem pessoas que têm aquele prazer para trabalhar, por exemplo, com casais. Exercer um ministério com os casais dentro da igreja, preparar encontros de casais, aconselhar os casais no seu casamento, ajudar o marido, ajudar a esposa. Tem essa habilidade, esse prazer em ajudar os casais. É o foco do ministério deles. Alguns têm aquele desejo de trabalhar, por exemplo, com dependentes químicos. Seja porque já passou por isso, ou porque quer ajudar aqueles que sofrem com drogas e álcool. Então tem aquela paixão. Tem outros que têm aquela paixão por trabalhar com presidiários. E exercem o ministério nas prisões para levar o evangelho aos presos. Tem aquelas pessoas que têm um ministério de visitação, gosta de visitar os idosos, visitar os doentes, visitar os hospitais. Então cada crente, cada cristão, cada salvo vai ter uma paixão, um grupo, uma área específica. Pode ter aquele interesse por missões. Aquela pessoa ama missões e ela quer divulgar missões, ler a carta dos missionários, orar pelos missionários, recolher oferta para os missionários. Todas essas áreas são importantes, fazem parte da igreja, do reino de Deus, do serviço do Senhor. Então você tem que observar, ver qual área você se encaixa, qual é a sua paixão, qual área você tem mais prazer, mais vontade, mais gosto, que você se dá melhor. O apóstolo Paulo, ele tinha uma paixão por missões e evangelismo. Era a vida dele, era o seu chamado. Ele sabia, eu estou aqui para pregar o evangelho aos gentios. Então ele deixou os judeus e ele foi pelo mundo pregando o evangelho, fundando igreja. Aquilo era a vida dele, ele não conseguia fazer outra coisa. E todos nós crentes temos que ter esse zelo pelo reino de Deus para trabalharmos. E observar na igreja e no reino do Senhor como um todo, não só dentro da igreja, mas o trabalho cristão que é feito fora. Que área você se encaixa, você tem essa paixão? É com crianças? É com jovens, adolescentes? É com idosos? É com casais? É com missões? É com a visitação, com os enfermos, com os dependentes químicos? Qual a área que você vai se dar bem? Então, primeiro ponto a pensarmos aqui sobre o serviço, como servir, é descobrir a nossa paixão dentro do reino de Deus. Vai ter algo ali na igreja, na obra do Senhor, que você vai ver. Eu gosto de fazer isso. Eu me sinto bem fazendo isso. Eu faço com qualidade. Eu tenho vontade. E aí você já é o primeiro passo para servir ao Senhor. Talvez o seu prazer é evangelizar, fazer cultos nos lares. Então você vai descobrir isso. Se você quer servir a Deus, Deus vai mostrar. Descubra a sua paixão dentro do reino de Deus. Segundo, use a sua experiência de vida. Lembra que eu disse que não é tão difícil servir a Deus? Primeiro a gente vai ver algo que gosta e vai fazer o que gosta, como tudo na vida. Segundo,
usar a nossa experiência de vida. Todos nós, independente da idade, já temos uma experiência de vida. Já passamos por várias coisas em nossa família, em nossos estudos. Nós temos uma experiência de vida e nós devemos usá-la dentro do serviço de Deus. As pessoas mais velhas já têm uma experiência maior, então eles têm mais coisa a passar para os mais novos. Mas independente da idade, no decorrer da nossa experiência, nós acumulamos muito aprendizado, muitas lições. Nós temos muita bagagem, boa e ruim. E a gente pode usar isso dentro do reino de Deus, dentro do serviço do Senhor. Uma coisa interessante em Tito, lá em Tito mesmo, no capítulo 2, versículo 1 ao 5, não precisa ler, mas lá o apóstolo Paulo, ele está dando um conselho às mulheres mais velhas, às irmãs que já têm mais idade, e ele fala para essas irmãs usarem a experiência de vida delas para ensinar as mulheres mais jovens da igreja. Olha só, às vezes pessoas mais simples falam assim, pastor, eu não sei fazer nada, eu não sei ler, não tenho estudo, eu não posso servir a Deus, não sei o que fazer. Eu já ouvi muitas senhoras falando isso. E o apóstolo Paulo já mostra o contrário. Ele mostra que essas irmãs mais velhas têm muito a ensinar às mulheres mais jovens. Ensinar elas a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos, a cuidarem dos seus filhos, a serem exemplos da igreja, a serem puras, a serem mulheres de oração. Então, a nossa experiência de vida, a gente acha, isso não é importante. É sim. Tudo que a gente viveu, que a gente passou, que a gente aprendeu. E isso em tudo na vida. Olha, outro exemplo aqui que o autor dá, uma pessoa que teve experiência, por exemplo, nas drogas, que no passado usou drogas ou era alcoólatra, agora liberta pela graça de Deus, ela pode usar a experiência do passado para ajudar pessoas que estão vivendo isso. Ela sabe o que um viciado sente. Ela sabe o que uma pessoa ali no fundo do poço está passando. Ela viveu na pele, ela sentiu. Então ela pode ir lá e com o seu exemplo ajudar as pessoas que estão vivendo agora. Olha que maneira especial de servir a Deus. Deus nos libertou de algo e agora a gente pode ajudar um outro. Alguém que viveu nas ruas, alguém que foi uma criança de rua, ou teve dificuldades com a família, alguém que foi órfão. Tudo isso que nós passamos, nós podemos agora usar no reino de Deus. Então a gente vê uma criança passando uma situação dessa, a gente passou, então eu vou lá e vou ajudar. Percebe, irmãos, não é difícil servir a Deus, é só fazer. É só fazer. Eu lembro daquela expressão, né, que eu uso algumas vezes, viu a necessidade, faz. A gente fica esperando um chamado, esperando uma voz, esperando uma luz. Não, a pessoa está ali precisando de ajuda, vamos lá trabalhar. Eu já passei por algo na minha vida, eu sei como aquilo é difícil, Deus me ajudou, agora outros estão passando, eu vou lá e vou ajudá-lo. Aqueles que já passaram por doenças e enfermidades, né, já lutaram com câncer, com um tratamento difícil, agora tem outros passando por isso, vou lá e com aquilo que eu passei eu vou ajudar aqueles que estão passando. Eu já vivi na miséria, na pobreza, então agora tem outros pobres, eu vou contribuir com eles, eu vou lá demonstrar amor, eu vou ajudá-los. Não é difícil, irmãos, não é difícil. Use a sua experiência. Todos vocês que estão assistindo têm uma experiência de vida. Já passaram por situações boas e ruins, já aprenderam muito. Tem uma bagagem e deve usar isso no serviço do Senhor, tá bom? Normalmente essas experiências são muito válidas, muito válidas. Tornam o trabalho ainda mais eficaz, mais intenso. Use a sua experiência. Então descubra a sua paixão, use a sua experiência de vida. E o terceiro ponto que eu quero colocar hoje vai ser o último. Nós vamos dividir também a lição em duas partes, para não ficar muito grande, muito longa. Mas o terceiro ponto, como devemos servir a Deus, é usar as nossas habilidades. Usar as nossas habilidades. E nós temos várias habilidades. O autor da revista, ele fala que cada pessoa, segundo alguns estudos aí, tem entre 500 e 700 habilidades. Já pensou? Débora e eu estávamos conversando e eu falei, eu acho que eu tenho umas 4. A gente estava brincando, né? Já pensou 500, 700 habilidades? Mas a gente tem muitas habilidades sim, muitas.
E ele está falando aqui não de dons espirituais, mas de habilidades naturais. Algumas nós aprendemos estudando, treinando, observando, e outras vêm de herança mesmo da nossa família. É genético. Coisas que a gente tem que ver dos nossos pais. Está no DNA. Então todos nós temos muitas habilidades que já são próprias da nossa pessoa, nascemos com elas, e outras que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, habilidades artísticas, tocar um instrumento, cozinhar, e tantas coisas que nós sabemos fazer, nós devemos usar isso no reino de Deus. Uma pessoa sabe desenhar, outra pessoa sabe cantar, outra pessoa sabe tocar um instrumento. Então são inúmeras habilidades que temos, e cada um tem uma ou outra, e nós juntamos todas as nossas habilidades e devemos usar no serviço do Senhor. Quando nós observamos no segundo livro das Crônicas, lá no Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 13 e 14, o rei Salomão ele pede para um outro rei chamado Irão, rei de Tiro, ajuda para ele construir o templo. Então Salomão estava construindo o templo do Senhor em Jerusalém. E ele pede para esse Irão, rei de Tiro, que ele tinha homens habilidosos lá. E nesse texto, segundo Crônicas 3, 13 e 14, ele manda um homem chamado Urã. E diz que esse homem era um artesão, olha só, um artesão. E ele era inteligente e capaz. Ele sabia trabalhar com ouro, com prata, com pedras preciosas, com madeira. Então ele era um artista. E este homem foi lá trabalhar com as suas habilidades para ajudar na construção do reino, do templo do Senhor em Jerusalém. Então as habilidades dele foram usadas no serviço do Senhor. Talvez um jovem ali que sabe desenhar, usa isso para Deus. Minha habilidade é jogar futebol. Como é que eu vou servir a Deus jogando futebol? A única coisa que eu sei fazer é jogar futebol, pastor. Joga futebol para a glória de Deus. Reúne seus amigos, faz um jogo. No meio do jogo você para e fala de Jesus. Entrega um folheto para cada um. Olha só, não é uma coisa simples? A minha habilidade é cozinhar. Eu só sei cozinhar. Como é que eu posso servir na igreja? Marca um almoço, reúne os irmãos, faz uma comida, faz uma refeição na igreja. Faz uma refeição na sua casa para as pessoas carentes e fala de Jesus, entrega o folheto, chama o pastor para pregar. Percebe coisas tão simples que nós podemos usar. Alguém que sabe desenhar pode desenhar algo para as crianças, ou mesmo para os adultos. Aquele que sabe tocar um instrumento, nós vemos como é importante um instrumento dentro da igreja, nos cultos. Às vezes não tem ninguém para tocar e a gente canta, o importante é louvar, mas tão bom ter alguém ali para tocar um violão, tocar um teclado, um piano, para acompanhar. Então usa o seu talento, toca na igreja, toca para Deus. E tantas outras áreas que a gente pode usar, todas as nossas habilidades, nós podemos usar para o Senhor. Né? Tem os atletas de Cristo, eles usam o que eles sabem fazer, o esporte, para apontar a Jesus. Isso dentro da igreja e fora da igreja. Tá bom? Todos nós temos talentos, temos habilidades. E às vezes a gente tem a cabeça muito fechada e aquela ideia de que o reino de Deus é uma coisa e as coisas do mundo são outras. Não, o que é pecaminoso do mundo eu vou falar sobre isso hoje à noite. Mas Deus nos deu talentos, habilidades, coisas para fazer, para usar, inteligência. E nós devemos usar isso para o reino de Deus. Os esportes, as artes, nossas habilidades. O nosso Deus é um Deus sábio, um Deus artista. E todos nós temos habilidades. E para servir a Deus basta usar nossas habilidades no reino do Senhor. Dentro e fora da igreja. Para servir aos irmãos, para servir ao próximo, para servir aos perdidos. Para fazer missões, para evangelizar. Tá bom? Como trabalhar para o Senhor? Então primeiro, descubra a sua paixão. Veja a área que você gosta e trabalhe. Segundo, use a sua experiência de vida. Cada um de nós tem uma experiência de vida diferente. Cada um de nós passou por situações diferentes ao longo da nossa vida, independente da idade. E a nossa experiência deve ser usada no serviço do Senhor. E terceiro, use suas habilidades. Mesmo que você ache que a sua habilidade não tem nada a ver com o reino de Deus, tem. Use para Deus. Chame seu pastor, chame o irmão, olhe na Bíblia, veja como você pode usar aquela habilidade
para servir as pessoas, para servir ao próximo, para servir a igreja, enfim, para servir a Deus. Use seus talentos naturais, suas habilidades. Eu acho que dá para a gente terminar a lição hoje. Não é tão grande, não. Vamos terminar hoje sim, não vamos dividir em duas partes, não. Quarta maneira de servir a Deus. Use a sua profissão. Use a sua profissão. Está interligado com o ponto anterior das habilidades, mas aqui vai além. O seu trabalho mesmo, aquilo que você faz para se sustentar, para sustentar a sua família, aquilo que você é, aquilo que você se dedica, use a sua profissão para servir a Deus. Irmãos, pare para pensar se todos os profissionais usassem aquilo que eles fazem, suas profissões para o reino de Deus. Administradores, advogados, arquitetos, professores, contadores, dentistas, engenheiros, médicos, pedreiros, psicólogos, enfermeiros, eletricistas, técnicos de eletrônica, técnicos de informática, costureiro, cabeleireiro, professores e todos os profissionais. Se todos nós usássemos nossa profissão ao menos um pouquinho dentro do reino de Deus, nós poderíamos fazer grandes coisas para o Senhor. A igreja precisa de profissionais de diversas áreas, vira e mexe está precisando. Usa sua profissão e ajuda a igreja. Os irmãos precisam, use sua profissão e ajude os irmãos. Viagens missionárias, separa um período nas suas férias. Vá para uma viagem missionária e use a sua profissão ali naquele lugar, naquela cidade, naquele ponto e sirva a Deus servindo as pessoas. Em Atos capítulo 9, versículos 36 ao 39, nós temos Lucas registrando a história de Dorcas. Era uma costureira e ela servia a Deus fazendo roupas para as viúvas. Lembra que naquele tempo não tinha assistência social, não tinha Bolsa Família, não tinha nada dessas coisas. As viúvas e os órfãos e os deficientes, eles eram completamente abandonados. Dependia totalmente do amor, da bondade das pessoas, especialmente dos crentes. E Dorcas, ela era costureira, ela ganhava a vida costurando, vendia suas roupas, mas para as viúvas ela dava de graça. Ela dava roupa para cuidar daquelas viúvas. Use a sua profissão para servir a Deus. E um detalhe, no seu trabalho, você dá um bom testemunho ali. Se você tem a chance de influenciar pessoas com o seu trabalho, entregue um folheto no seu trabalho. Fale de Jesus, ore pelas pessoas. Use a sua profissão, o seu espaço de trabalho para a glória e honra de Deus. Abra o seu trabalho para a pregação do Evangelho. Nós podemos servir a Deus usando a nossa profissão, o nosso trabalho. E por último, use seu dom. Antes de começar essa pandemia, nós estávamos estudando sobre os dons espirituais na igreja. Nós começamos um estudo sobre os dons e estava sendo bem interessante. Infelizmente tivemos que parar devido à pandemia, mas quando Deus permitir nós vamos voltar. Então eu não vou dar muita ênfase, mas todo salvo, toda pessoa que crê em Jesus como Salvador tem pelo menos um dom espiritual. E o dom espiritual é uma habilidade sobrenatural dada por Deus para o salvo para trabalhar na igreja, para servir ao corpo de Cristo, para servir aos seus irmãos. E o dom vai além dos talentos naturais. É algo a mais que Deus nos dá. Dom da pregação, dom de evangelismo, dom de misericórdia, o dom da contribuição. Tem vários dons que nós... dom da liderança. Tem vários dons. E o crente deve usar o seu dom na igreja e para servir ao próximo, para servir a Deus. Talvez você não saiba qual é o seu dom, ore, peça para Deus lhe mostrar, leia a Bíblia, busque a resposta e comece a trabalhar. Foi a dica que eu dei na igreja. Comece a fazer de tudo um pouco e você vai ver a área que você se dá bem, a área que você faz com qualidade e normalmente está ligado àquela paixão do início. Deus vai nos mostrar ali qual é o nosso dom, se é evangelismo, se é pregação, se é ensino, se é liderança, se é dom de misericórdia, ou da contribuição, da exortação. Deus dá dons para os seus filhos, o dom da fé, e você vai poder servir a Deus na igreja, servir ao próximo, servir aqueles que precisam, trabalhar para o Senhor. Todo salvo tem. Agora, se você ainda não tem Jesus como Salvador, creia nele. E ele vai usar os seus talentos para a glória dele e vai lhe dar o dom, e lhe mostrar, e lhe capacitar. Tem uma frase, nós vamos concluir, que sempre tem me marcado muito, que diz assim: existem crentes que não fazem nada,
Mas não existe crente que não tenha nada para fazer. Todos nós temos algo a fazer no reino de Deus. Na verdade, temos muito a fazer. Jesus falou que a seara é grande, poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Você é um trabalhador. Se todos nós trabalharmos para Deus, a obra dele será feita. Se todos nós usarmos nossos dons, nossos talentos, nossa profissão, nossa experiência e descobrirmos a nossa paixão, nós faremos muito para a honra e glória de Deus dentro do reino de Deus. Vamos pregar o evangelho, igrejas vão ser fundadas, vidas serão transformadas, famílias serão ajudadas, vidas serão impactadas. Pense agora nesses dias de pandemia, de isolamento, uma maneira de servir a Deus. A gente não está podendo se reunir como igreja ali, ter os cultos, muita coisa não é feita. Existem outras maneiras de fazer. Você pode fazer uma máscara e doar para alguém. Você pode comprar um remédio para alguém que está precisando. Você pode levar uma comida para alguém que não está podendo fazer. Tem muitas coisas, muitas maneiras que nós podemos servir durante este tempo de pandemia. Você pode compartilhar versículos, compartilhar mensagens. Você pode levar folhetos. Nós temos que servir a Deus, e nós servimos a Deus servindo ao próximo, servindo aos irmãos. Eu quero concluir lendo uma estrofe do hino do cantor cristão. Felicidade no serviço é o hino 410 do nosso cantor cristão. E o hino diz assim: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei. No serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade. Tem quem serve ao meu bom rei. Servir a Deus não é um peso. Servir a Deus não é chato. Servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus é uma alegria. Servir a Deus é prazeroso. E o que vai nos impedir é o nosso egoísmo, é o nosso pecado, são prioridades erradas e é o amor ao mundo. Então nós temos que olhar para Cristo, lembrar do que Ele fez por nós, que Ele nos salvou para o serviço e aí entregar nossa vida para servi-lo. Não espere um chamado. No final da lição aqui, o autor deixa algumas perguntas e ele diz: precisamos de um chamado especial para servir a Deus? Lembre-se do que Sophie Miller, foi uma missionária na selva amazônica. Ela disse assim: eu não tive um chamado. Li uma ordem e obedeci. Eu não preciso de chamado, não. Deus já nos chamou. Está na Bíblia. Então vamos trabalhar para Deus. E o que nos impede, então, é o nosso pecado, a nossa preguiça, o nosso desânimo. Mas a oportunidade e a capacidade, os recursos nós temos. O que você tem feito para servir a Deus? Pare para pensar. Você tem servido a sua igreja? Você tem servido aos seus irmãos? Você tem servido a sua família? Você tem servido aos perdidos? Tem servido aos necessitados? Tem servido ao próximo? Nós temos que servir a Deus. Fomos salvos para isso. E temos todos os recursos. Eu termino com o texto de Marcos, capítulo 10. Vamos abrir em Marcos 10 e terminar com este versículo, que fala sobre o nosso Senhor Jesus. Aponta para Ele, o nosso maior exemplo e aquele que nos capacita. Marcos 10, 45. Marcos 10, 45, Jesus disse assim: pois o próprio Filho do Homem, falando dele, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós não fomos salvos para sermos servidos. Nós fomos salvos para servir. E a nossa vida só vai ter valor se nós servirmos a Deus. É o plano dele, é o chamado dele, faz parte do pacote da salvação. Então, descubra a sua paixão no reino de Deus, use sua experiência, use suas habilidades, use a sua profissão, use seus dons. Trabalhe para o Senhor, sirva a Deus, servindo ao próximo, os perdidos, os necessitados, sua família, os irmãos em Cristo. Sirva a sua igreja. Vamos trabalhar, irmãos, vamos servir a Deus. É o plano dele, é a vontade dele e é o que devemos fazer enquanto estamos aqui neste mundo. Até que Jesus volte para nos buscar ou até que ele nos leve para o nosso lar eterno no céu.
Terminando, eu vou colocar este estudo no canal do YouTube, o canal Diamantes Eternos. Tem outras mensagens e estudos lá, se você quiser acompanhar. Hoje à noite, 7 horas, teremos a nossa pregação em 1 João. Então você pode vir às 7 horas da noite, ligar aí aqui no grupo, e nós vamos estar estudando em 1 João, tá bom? Meditando na palavra de Deus juntos. Eu quero desejar a todos um ótimo domingo na presença do Senhor. Lembrando que algumas igrejas em algumas cidades do Brasil já estão sendo liberadas para se reunir com algumas restrições. Aqui em Piuí ainda não temos uma previsão quanto a isso, mas nós temos orado para que seja logo. E vamos continuar orando por aqueles que estão doentes. Graças a Deus aqui tem pouquíssimos, mas em outros lugares do Brasil, especialmente em Manaus, no Amazonas, tem muitas pessoas doentes com o Covid e precisam das nossas orações, tá bom? A orar pelos médicos, pelos enfermeiros e por nossas autoridades. Nós sabemos a crise política que o nosso país está e é num momento difícil. E só Deus para ter misericórdia da nossa nação, do nosso povo e das pessoas em todo o mundo que estão sofrendo com este vírus, com este isolamento. Vamos terminar com uma palavra de oração. E agora eu vou orar especificamente por esta questão. E após a oração nós iremos encerrar, tá bom? Ore comigo e vamos orar uns pelos outros durante o dia. Pai querido, obrigado por este estudo. Ajude-nos a servir ao Senhor, pois foi para isso que o Senhor nos salvou. A trabalhar em Tua obra com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Rogamos pelo nosso povo do Brasil, por aqueles que estão doentes, que o Senhor traga a cura, a restauração, a proteção. Que o Senhor dê força aos médicos, aos enfermeiros e condição, ó Deus, para que todos sejam tratados. Dê um fim a este vírus, a esta crise, e tenha misericórdia das pessoas que estão, ó Deus, sofrendo por causa disso. Nos ajude a saber como servir ao próximo em meio a essa pandemia, e tenha misericórdia dos nossos líderes, das autoridades que têm as leis e tudo em suas mãos. Mas nós sabemos que a maior autoridade é o Senhor, que pode todas as coisas, que está no controle de tudo. Que vidas sejam salvas, que o Evangelho seja pregado, que pessoas confiem em Jesus, sabendo que Ele é a cura para o nosso maior mal, que é o pecado. Abençoe a todos os irmãos e amigos que estavam ouvindo, nos dê um bom domingo e ajude-nos a trabalhar para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tenham um bom domingo na presença do Senhor. 7 horas da noite aqui no grupo, a nossa mensagem em 1 João. Vamos trabalhar para o Senhor, servir a Deus. Esse é o nosso privilégio, é a nossa missão, é o nosso chamado. Que o nosso Jesus abençoe a todos. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.